Se eu tiver, gente, que eu não tenho medo, assim, a questão da falência, né? Gente, eu já fali, já fiquei com o nome sujo. Demorei 3 anos para pagar a conta. Porque uma das coisas, quando eu era feirante, é que eu me tornei feirante, eu trabalhava para as pessoas na feira, e depois acabei me tornando feirante, vendia sapatilha, a Jerusa foi uma cliente maravilhosa, inclusive. Comprei sapatilha. Um belo dia, no final de semana, ela comprou, acho que foram 6 pares de sapato, né, que eu comprei. Eu levei ela lá no carro, fui lá como vendedora nata, que sou, né, não tem Vem cá, jeito. professora, vem olhar uma sapatilha. Vem olhar uma sapatilha, fui lá, bichinha deixou um cheque lá, né, que não era um cheque, né, bomba, era um cheque, viu, bem certinho. Nome limpo, né? E aí fez, olha que loucura, gente, porque assim, eu tava na aula da pós, eu não tinha como ir pra feira. Então, assim, a Jerusa comprou, aquilo já me ajudou no final de semana, porque, tipo assim, né, eu não poderia ter ido pra feira, porque eu tava estudando, que é também umas decisões que a gente tem que tomar, né, e você tem que fazer essas decisões, mas eu consegui fazer uma receita nesse aspecto. E aí, o que aconteceu? Só que eu tive um acidente de carro, né, a Jerusa, ela sabe disso, e aí em 2011, quando eu tive um acidente de carro, eu não conseguia trabalhar, porque eu tive 2 fraturas na coluna, quebrei o pé. Inclusive, quando eu comecei a fazer a pós-graduação no CEAF, eu estava ainda de colar cervical, fiquei 6 meses na cadeira de rodas, precisei muito da fisioterapia como paciente. E aí, o que aconteceu? O meu negócio como feira afundou. Por quê? Porque faliu. Porque ele era um negócio dependente diretamente de mim. Ele era um negócio centralizador. Tanto é que eu falo com o meu segundo aprendizado como empreendedora. Primeiro foi que você não pode ter um produto sazonal, que você precisa ter uma diversidade de produtos. De produtos, né? Consequentemente, de serviços. Que não possa depender de férias, de tempo, que não possa depender externas, né, Nath? E aí, puxando um adendo já nesse aspecto, muito cuidado com você, profissional, que se especializa demais. Ah, eu sou osteopata. Ah, eu trabalho com pilates. Ah, eu trabalho com RPG. Então, quer dizer, você só vai ser necessária naquele momento. Né? É nicho demais, né? É nicho demais. E aí você perde a oportunidade de você realmente se sustentar no mercado. É verdade. Porque em alguns momentos as pessoas não vão precisar do seu serviço, do que você está oferecendo. Então esse é um adendo dessa fala minha. E a outra coisa é em relação à questão de um negócio centralizador. Se você ficar doente, como é que vai ser? Aí você vai falir. É isso que acontece, porque isso já aconteceu comigo. E aí, nesse negócio da feira, eu sabia de tudo. Eu dominava todas as etapas do processo da empresa. Eu sabia de tudo, qual que era o fornecedor, não sei das quantas, sei das quantas, sei das quantas. E na época, diferente da Jerusa, eu dava cheque, né? Só que esses cheques começaram a ser cheque voador, porque eu não tinha dinheiro para pagar o cheque. Porque eu simplesmente não comecei, eu parei de trabalhar, né? Eu tava com a ausência de saúde, eu tava doente. Porque eu tinha sofrido um acidente de carro. E aí, aquilo ali foi virando uma bola de neve, financeiramente falando. Tanto é que às vezes as pessoas me perguntam na questão financeira, eu falo, gente, eu tenho 3 anos, entre aspas, de atraso na minha vida, que serviram para acelerar 30 anos lá na frente. Porque o que eu aprendi, a partir do momento que você não tem dinheiro, que você não tem dinheiro, para quê? Para nada. E eu sempre fui, a Jerusa sabe, eu sempre tive uma posição na minha família como esteio de família. Então eu sempre paguei conta, sempre soube o valor de arroz, de feijão, de água, de luz, telefone, eu sempre soube disso. E convido vocês a saberem, vocês poderem realmente entender o que, que é. Dá valor mesmo, né, Natália? Entender justamente o que é a estrutura, né, que a gente precisa pra gente viver. O básico, né? Então, assim, isso, gente, fez com que a gente, acho que fosse engrossando o couro, né, gente? A gente fala muito isso no empreendedorismo, né, que a gente fala que jogou a vaquinha da Natália no brejo, né? Por que jogou a vaquinha da Natália no brejo? É porque tem uma história, né, de um fazendeiro que tinha uma única vaquinha que dava leite, né? E essa vaquinha um dia caiu no brejo. E ele ficou muito chateado, ele chorou muito, né? Porque era a única vaquinha de leite que ele tinha e a vaquinha caiu no brejo. Só que essa vaquinha que caiu no brejo fez ele mudar do lugar que ele estava. E ele conseguiu comprar muitas outras vacas depois, né? Imagina você, se você feirante não tivesse tido esse problema, né, Nath? Talvez você não estaria saindo do lugar. Perfeito. Como você deve ter visto muitas pessoas que talvez faziam feira com você na época e que estão até hoje. Né? Excelente. E que não saiu do lugar, né? Só que tem isso que é o diferencial, Nath, que eu acho assim, incrível, que é muito parecido nós duas, né? Porque você teve uma oportunidade de recomeçar e recomeçou. Só que tem gente que tá lá atrás, ainda chorando pelo que não foi. E lamentando pelo que não foi. E o pior, não querendo fazer mais nada a respeito disso, sabe? E achando que o mundo é o culpado, que o seu chefe é o culpado, que a vida é o culpado, que a empresa é o culpado, sabe? E aí vem aquela fala, né, da autorresponsabilidade, do autogerenciamento, de você se auto-administrar mesmo enquanto profissional da área da saúde, que
apesar de ser um CPF, você precisa ser um CNPJ. Você fala de sazonalidade. Quantos profissionais de educação física, por exemplo, que ficam loucos na época das férias, Perfeito. julho, final de ano, que os alunos vão embora, né? Eles viajam e eles não querem pagar, né? Porque eu não vou usar. E aí eles ficam criando vários artifícios para isso, né? Eu vou criar um produto que você me pague, depois a gente antecipa as aulas, enfim. Então, tem que mexer o doce, né? Porque o produto, ele pode ser sazonal, mas o profissional não. Perfeito. Eu não posso me tornar dependente dessa sazonalidade, né? Da mesma forma, por exemplo, quando a gente fala de possibilidades novas dentro do nosso mercado, quanta coisa nova que tem, Nossa, Natália. tem coisa nova. Pensa, se você parasse para pensar e falasse assim, Jerusa, Natália, em 2020, o que vocês vão fazer? Olha, nós vamos montar um instituto que trabalha com o movimento humano, desde a sua avaliação, passando pela reabilitação, até a performance. O que as pessoas iam falar para nós? Se a gente escutasse, vocês são muito doidas, porque é mais do mesmo. Será que é mais do mesmo? Será que o mercado não percebeu todos os diferenciais que o INQ trouxe e ainda traz? E talvez não seja por isso, Natália, que a gente está aqui hoje, sabendo que tem mais uma parte do INQ que a gente quer apresentar para a sociedade e para os profissionais da área da saúde como sendo uma cereja do bolo para quem quer trabalhar com o movimento, como a gente trabalha, e que a gente também pode aprender com essas pessoas que viram conosco. O símbolo do INQ, para quem nunca viu, ela é um círculo, né? Então nunca para. Quando é que vocês duas vão parar? Nunca. Por que a gente nunca vai parar? Porque a gente adora. A gente vai desacelerar em vários momentos, seja por família, seja por bem-estar, seja porque a gente quer tirar umas férias, né? A gente tem aprendido muito, de maneira muito madura nessa sociedade a nos dar esses breaks, porque faz falta. Obviamente faz falta, a gente não é máquina. Mas a gente está aprendendo também a trabalhar muito mais com estratégia do que com o corpo, né, Nath? Então, tornando o nosso negócio cada vez menos dependente de nós.